Está no ar o Arte Clube. As novidades da música e da cultura diariamente com você. A apresentação Jansen Campos. Olá, ouvinte Arte Clube, estamos começando pelas ondas das rádios MEC e Nacional e também em vídeo pelo YouTube, mais uma edição especial do nosso programa, recebendo aí convidados que movimentam a nossa cultura. Hoje a gente recebe no nosso estúdio a atriz, cantora, arte educadora Sabrina Corgucci. Sabrina, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme poder falar sobre arte, cultura e muitas novidades, né? Muitas novidades, a gente já estava conversando aqui. A Sabrina é formada em licenciatura teatral pela Unirio, com especialização em jazz e tap dance nos Estados Unidos. Também é gestora cultural, está fazendo um trabalho de revitalização de uma pérola do patrimônio de Petrópolis, o Teatro Imperial, que também é Cine Teatro Imperial. A gente vai entender tudo isso. Ela tem uma carreira premiada no teatro musical, mais de 40 espetáculos. Vou citar alguns, como Eliminar Seu Chefe, Noviças Rebeldes, Xanadu. Tem também uns brasileiros, né? Ópera do Malandro, Sassaricando, Beatles no Céu de Diamantes. Acaba de rodar o Brasil em turnê com o espetáculo Elas Brilham, que é maravilhoso. Na televisão, ela fez e faz o Brasil Todo Ri com a personagem Adenoide da série Pé na Cova, no Globoplay. Fez também 220 volts com o Paulo Gustavo, inesquecível, vários programas de humor, muita coisa pra gente conversar em meia hora, a gente vai tentar. A gente fala de tudo um pouquinho. Então vamos começar falando sobre a sua paixão pela música e teatro, né? Que começou primeiro, como que começou essa paixão, Sabrina? Olha, desde pequena, né? Porque eu acho que a minha mãe e meus pais identificaram logo que eu tinha, assim, algum talento, digamos assim, então já me colocaram em aulas de dança, aulas de teatro, e o canto foi a última, digamos assim, o último segmento, né, que eu tive contato, assim. Então, foi muito legal, porque eu não tinha uma pretensão de ser uma atriz de teatro musical. Eu queria estudar, queria estar envolvida ali em todas as possibilidades. E aí, conforme eu fui crescendo, os atores, os diretores começaram a olhar para mim, tipo assim, essa garota tem jeito, essa garota não sei o quê. E aí eu comecei a fazer pequenos espetáculos, a gente começa fazendo muito teatro infantil, né? Então, e dali fui crescendo e me tornei essa artista aí. Que eu admiro muito a minha carreira, acho que a gente tem que ter orgulho, sim, claro. Dos nossos talentos, dos nossos feitos. A gente está ouvindo aí ao fundo um trechinho de Evita, né? Don't Cry For Me, Argentina. Vamos subir um pouquinho o som, Dudu. Meu caminho, amar-me doce, vieste junto. Mas a Sabrina é um espetáculo, a gente vai ouvir mais ainda hoje aqui no programa. Mas eu sei também que você foi backing vocal, né, do Carlinhos Brown. Você fez turnê internacional com ele. Como foi essa experiência? Foi uma experiência exatamente inusitada, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Brown, que para mim é um artista único, né, dentro daquilo que ele acredita, né? Então eu tive esse contato com eles, com a cultura do Brown. É um multiartista, digamos assim, e ainda viajando. Como é fazer turnê internacional? Olha, realmente, foi muito especial, né? Você ter contato com diversas culturas. Foram 2 meses on the road, digamos assim. Vocês foram para o Japão também? Japão, Estados Unidos, Europa, todos os países da Escandinávia. Então, assim, é muita informação. E para mim, que estava, iniciando, digamos, a carreira também. Então, foi uma experiência única. Uma pós-graduação incrível, Total. E trabalhar com Brown sempre foi uma oportunidade, assim, única, digamos assim. Uhum. E como que você foi se aproximando, né, se direcionando para o teatro musical? Que necessita, né, de técnicas especiais, né? Eu acho que foi muito em função dos estudos, né? Eu sempre fui meio um pouco CDF, assim, dentro do que eu sempre me propus a estudar. E eu dançava, cantava, atuava, e aí, como eu falei, acho que os produtores, diretores começaram a olhar para mim, tipo assim, olha, essa garota realmente ela tem futuro, né? Então eu fiz algumas audições, isso era muito jovenzinha, tipo,
por meus 15, 14. Na verdade, eu comecei a estudar, se eu for ver assim, eu comecei a fazer aula de dança com uns 3 anos de idade, porque não entrei para ser bailarina, né? Porque a mãe coloca também no sentido do como é importante, né, o balé para a educação, para a disciplina. Então, acho que ela me colocou nesse lugar. E quando eu fui ver, eu fui fazendo várias modalidades de dança, jazz, tap dance. E eu fui seguindo e caí, me tornei o que eu sou. E, Sabrina, até pouco tempo atrás, esses cursos eram até mais separados. Hoje em dia já existe formação específica para teatro musical, hoje teve um boom, né, dos musicais. Sim. Eu fico muito feliz com isso, da gente... Hoje o Brasil também pode ser considerado aí um país onde o teatro musical também tem o seu espaço, né? Importante também para a formação de novos artistas, né? Artistas completos, porque o teatro musical é um gênero que realmente ele precisa de uma especialização. Especialização não é bem a palavra, mas que o artista ele tenha pelo menos conhecimento, né? De dança, de canto, de interpretação e como unir tudo isso, né? Isso até é um tema que eu vou desenvolver futuramente num mestrado que eu estou tentando fazer sobre essa questão interdisciplinar, né, entre essas áreas. Então, o artista de teatro musical ele tem que ter esse domínio de poder equilibrar essas 3 artes, né? E fora toda a disciplina e todos, né? O que essas artes manifestam no seu corpo, né? Enquanto sujeito, enquanto pessoa, porque não é só o artista, né? Eu não consigo separar a artista da Sabrina, né? Eu sou um corpo só. Então, eu tenho certeza que com contato com todas essas artes, com todos esses segmentos artísticos, que o meu a minha pessoa também se transformou, né? Está em constante transformação, digamos assim. E que dica que você poderia dar, então, para um ator que está querendo seguir para esse ramo, né, do teatro musical? Que tipo de formação que dica você daria aí de formação? Busque, né, conhecimentos, busquem estudos, porque hoje, ainda mais com essa ascensão assim das redes sociais, da internet, na minha época não tinha nada disso, né? Se eu quisesse um livro, nossa, eu tinha que ir numa importadora, eu lembro até que tinha uma loja chamada Modern Sound, lembra? Em Copacabana, a gente ia lá, tipo, lá era o lugar que você... Exatamente, aí demorava meses para chegar ou um disco ou um livro. Então, hoje, você baixa um livro em PDF, você assiste uma videoaula no YouTube. Isso é muito bom, porém, para mim, nada substitui o contato ao vivo, né? Quando você tem a oportunidade de estudar dentro de uma escola. E hoje também eu acredito que sim, que tenha quem não consegue, eu não consigo pagar porque é muito caro. Eu acho que tem sim, dentro do próprio estado, do município, se buscar. Hoje em dia tem também oportunidades, né, para quem ter pelo menos um contato inicial com essas artes, né? E quando você está em turnê ou em uma temporada, né, com o musical, eu imagino que isso exige uma preparação e uma concentração e também um dia a dia especial, né? Uma como disciplina, um atleta, né? Exatamente, como um atleta, assim, porque ainda mais em turnê, você fora de casa, né, comendo as comidas locais, né? É outro tempo, outro ritmo, então, assim, é importante a disciplina de você poder saber que no final do dia você vai ter que entrar ali, se dedicar, render e dar tudo de si, porque as pessoas saíram das suas casas, compraram seu ingresso para ver você, para ver aquele produto. Você está em função daquele produto. Claro que o divertimento também faz parte, né? Claro. E até no palco mesmo, né? De você poder também se divertir em cena. Mas para também a gente surtir um efeito que o teatro musical exige, eu, assim, não abro mão da disciplina. Sim. Como que é esse equilíbrio? Porque você fez vários tipos de musicais, né? Musicais que vieram da Broadway, outros nacionais. Exato. Como que é essa parte da espontaneidade? Alguns permitem mais improvisos, outros não. Como que é isso? Eu acho que tudo depende muito também da produção, né, que vem e também do tipo de direção, né? Tem direções, alguns musicais da Broadway, pelo menos né, os que eu fiz, assim,
a maioria deles, eles procuravam seguir o que a gente chama de Bíblia, né? A Bíblia daquele musical. Todas Então, as eles regrinhas. vem todo sério mesmo, uma pasta e com todas as informações, realmente, assim, tem que ser o movimento ser muito igual. Isso depende do tipo de franquia que a produção adquire, né? Mas, assim, eu gosto muito quando existe a flexibilidade, né? Porque, para mim, o teatro é vivo. Então, quanto mais você puder ter essa troca com o diretor, com os seus colegas de cena, porque eu não sou igual a atriz da Broadway que fez uma, né? Eu sou a Sabrina, que estou aqui com os meus colegas. Então, da Sabrina podem nascer, por que não? Novas ideias, novos diálogos, né? Às vezes determinadas palavras que estão no texto não encaixa na sua embocadura, mas você pode atingir o mesmo objetivo. Então, eu sou muito essa artista, sabe? Essa atriz que busca esse diálogo principalmente com o diretor, e sim com o que está ao redor de mim, porque o teatro musical é uma engrenagem. Eu sempre falo isso para todo mundo que trabalha comigo, principalmente para quem está começando, porque cada pecinha ali contribui para que a gente chegue no resultado, né? Então, e uma pecinha, às vezes, que sai fora, né, dá diferença. Então, eu sou muito a favor de quando a gente está no processo. Eu gosto de processo também, dos ensaios, que a gente vai descobrindo, que a gente tem liberdade de criação, nossa, a criatividade é tudo, né? Da gente poder chegar e trazer um pouco daquilo do que você acredita, do que você entende, e ali se manifestar outras possibilidades. E dentro dessa engrenagem, né, você fez musicais gigantescos, né? E quando sai alguma coisinha fora do aí eixo, o que acontece? Improvisa, né? Se vira nos 40, no meu caso, né? Já aconteceu com você alguma sempre coisa acontece, assim? né? Você lembra de algum caso? Eu acho que, como eu falei, o teatro é vivo. Por mais que você siga todas aquelas roupa que não fecha, alguma coisa? Nossa, eu já entrei em cena com roupa abrindo. Coisa que cai em cena. E essas coisas acontecem, né? E é incrível que, pela magia, o público não percebe. Raramente percebe, ou e nunca a gente fica percebe. assim, Vocês né? mais. Termina o espetáculo, você vai lá, a primeira coisa que você faz é, você viu aquela hora que... Não, nem reparei. Eu falei, então eu sou boa mesmo, né? Porque eu disfarcei bem, né? Então, assim, eu acho que também tá aí, né? Esse talento do artista, saber disfarçar e saber lidar com a diversidade, né? A gente lida com a diversidade o tempo inteiro na vida, né? Então, no palco não vai ser diferente, né? Você também depende de muita estrutura técnica. Às vezes, uma luz que apaga, um LED que não funciona, um instrumento que não liga na hora. A gente depende de tecnologia. Então, assim, mas é aquilo. Aí você tem que saber improvisar. Às vezes, seu microfone não funciona. Quantas vezes eu cansei de cantar sem microfone? Certo? Sério, porque aí é que tá, né? Eu venho de uma escola que a gente não fazia teatro com microfone. A gente tinha que projetar. Então, como projeta sem machucar? Né? Por isso que eu acho que é importante para quem... Né? Exato, porque tudo isso, um bom professor, ele vai poder pincelar essas questões, justamente também chegando e falando assim, olha, pode acontecer isso, age assim, pensa assim e tal. Você tem que ter uma preparação técnica, né, de como projetar sua voz sem machucar, como a última pessoa lá da fileira escutar o que você está falando, né? Então, mas é maravilhoso, né? É uma caixinha de surpresas, né? E por isso que eu acho que o teatro é muito isso, né? Ele, por ser vivo, ele sempre vai trazer uma novidade para você, sempre. Sim. E o musical mais recente que você fez foi o Elas Brilham. Elas Brilham. Né? Incrível, eu assisti 2 vezes aqui no Rio, rodou o Brasil todo, terminou agora nessa temporada em Petrópolis, né? Um teatro muito especial que a gente vai falar. E é um musical que misturava cantoras internacionais e cantoras nacionais que vocês homenageavam, Isso. né? E como que é essa parte do canto? Esse canto Broadway e o canto brasileiro para você? Ótima observação, ótima pergunta, porque para mim o Elas Brilham também foi um grande desafio, tá? Porque ele é um doc musical, né? Ele mistura a tecnologia, né, do documentário com o teatro musical, né? Com todas essas linguagens que eu já falei aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem um pouco esse caráter show, né? Porque, como você falou, a gente homenageia grandes artistas da música, né? Somos 7 grandes artistas, que é as 7 cantoras, atrizes que a gente defendia no Elas Brilham.
Então, existe para mim, que venho de uma formação, digamos, clássica, né? Porque para mim, eu não chego lá e só canto. Eu gosto de interpretar, de trazer mais elementos para complementar a minha performance, né? E assim, e hoje também existem cantoras extraordinárias, né? Que abrem a voz e fazem, já fica, nossa, né? Então, assim, e eu me deparei um pouco com isso, que talvez de todas, tirando a Ivana Domênico, que também é da minha geração, digamos assim, a gente olha para as novas meninas, para as novas gerações e fala, gente, sabe, o povo parece já nasce cantando, né? Então, eu sou muito técnica. Então, o Elas Brilham, como é um espetáculo que homenageia as mulheres, os feitos femininos, o protagonismo feminino e e também tudo que esse espetáculo impacta para o público e como eles saem de lá transformados, eu também posso falar que eu saí desse espetáculo transformada, tanto pelo feedback do público, como por ter tido a oportunidade de quebrar um pouco também essa disciplina mais rigorosa, digamos assim, essa do teatro, rigidez, né, do teatro musical, né? Porque ali eu era uma showwoman que estava o tempo inteiro a quebra da quarta parede, a relação com o público, não tinha texto, a dramaturgia eu acho que estava no meu corpo todo, né? Em todo o movimento. Isso é muito legal, porque eu acho que eu consegui complementar bem, né? Porque o meu corpo fala. As pessoas falam assim, nossa, você entra em cena, a gente olha pra você, porque você tá lá o tempo inteiro, cada década você consegue transmitir. Mas eu acho que isso vem justamente dessa bagagem, né, de atriz. E você faz logo a Madonna no espetáculo. Nossa, imagina, a Madonna que chega... A parte mais sensual do espetáculo. Exatamente, mais sensual. E também a artista mais performática de todas que a gente homenageia, né? Porque a Madonna, ela é a rainha do pop e ela que começou, sim, com essas várias... Ela trouxe muito do teatro musical pro palco pop, né? Muito, né? E também do uso, né? De todos os aparatos cênicos, né? De ter os backing vocals dançando. Uma dramaturgia no show, e né? muito efeito. Então, o Frederico Heder, a gente conversando, tipo, quem você vai homenagear? Porque as meninas foram pegando, assim, sabe? Eu assim, tenho um carinho muito grande pela Gal Costa. Foi uma cantora que eu escutei durante toda a minha vida, mas aí por questões do próprio roteiro, da construção do roteiro, ela ia bater um pouco com a Elis dentro de um universo MPB, né? Aí eu falei, não tá sobrando muito artista pra mim, né? Aí realmente a gente teve essa canção, tipo assim, por que não a Madonna? A gente pensou até na Lady Gaga, mas eu acho que a Lady já é um fruto da Madonna, né? Então eu falei, cara, perfeito, vamos fazer ao meu modo, né? Importante deixar claro que nenhuma de nós, a gente não faz cover, não é uma imitação. Inclusive, seu número tinha sapateado, né? Claro, porque eu quis trazer também um pouco de todas essas minhas habilidades, né? Né? Dessa artista performática, né? Então, faz parte da formação do ator de musical, exatamente. Né? E caiu, acho que perfeito, o pessoal gosta muito. Incrível, e espero que volte, né? Quem sabe? Temos aí umas possibilidades, mas acho que vai rolar, né? Daqui a pouquinho, quem sabe. E foi te vendo no teatro musical que o Miguel Falabella te viu e te levou para a TV? Como que foi isso? Exatamente. Acho que o Miguel, ele já vinha me assistindo em alguns musicais e ele sempre me elogiava muito. O Brasil precisa conhecer você, porque infelizmente a gente não consegue, né, viajar com espetáculos musicais pelo Brasil sem realmente um aporte de algum grande patrocinador, porque é caro, né? Imagina você levar todo mundo, né, viajando o Brasil, a gente passou por isso com Elas Brilham. E ele falava, nossa... Aí ele me chamou para fazer o Xanadu, onde a gente conseguiu dividir a cena, né? Porque ele primeiro começou dirigindo, depois ele entrou no elenco no lugar do Sidney Magal. E aí ele falou, não, o Brasil precisa conhecer você, vou escrever um papel pra você que eu tô fazendo um seriado. Pé na cova. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, nossa, eu quase morri, né, de alegria, porque nós, artistas, a gente sabe o quanto é difícil a gente ter uma oportunidade na televisão. Eu já tinha feito alguns pequenos trabalhos em algumas novelas, mas sempre papéis menores. E hoje em dia, então, concorrência absurda. Porque hoje em dia o talento não é o principal para entrar na TV. Você são quer seguidores. mesmo abrir essa porta? São seguidores. Acho que isso rende um outro programa. Mas então me diz como que foi
contracenar com o Miguel, que você já conhecia, mas com a Marília Pêra também, em seu último trabalho, olha, né, no Pé na Cova série. Eu fui muito Que é abençoada, uma diva dos né? musicais. E a Marília, eu já tinha trabalhado com ela, porque a Marília também, terminava os espetáculos, ela virava assim, me puxava e falava assim, mas como você faz para essa voz sair assim? Porque a Marília também é de uma escola muito técnica, né? E aí eu falava, Marília, mas eu estudo com a minha professora, né? Sempre foram o Wilton Prado, também já falecido, e a Vera do Cantimelo, né? Nossa diva do canto, né? E ela falava assim, ai, mas eu quero cantar igual você. Aí eu convidei a Marília para fazer a supervisão do meu primeiro projeto independente, chamado Fascinante Gershwin, que foi um musical com as canções de George Gershwin e com muito sapateado. Ele não tinha texto, ele só tinha música e dança. E eu chamei a Marília para supervisionar. E ela topou e foi muito legal. E aí, anos depois, a gente se reencontrou, só que na TV. Outro aí hemisfério. você que pegou dicas com ela. Total, e assim... Nossa, contracenar com os dois, com a Sininha de Paula também, que eu já tinha trabalhado com ela em outros... no teatro musical também. E ela dirigindo, né, o Pé na Cova. Então, foi uma tríade ali muito, muito rica, inesquecível e que eu sou muito grata ao universo por eu ter tido essa oportunidade, né? E é um humor atemporal. A gente assiste hoje. Não, o Pé na Cova... ri da mesma forma. Eles estão lá no Globoplay, super indico. Exato. É uma super série. E você também teve uma outra parceria muito importante que foi com o Paulo Gustavo. Foi. No Paulo Gustavo, na série 220 volts. E foi exatamente assim. Eu fazia o Xanadu. O Xanadu, eu tinha uma liberdade de cena, de comédia, que o Miguel falou, olha, faz aí, solta a franga, vê aí o que você quer fazer. Eu falei, tá bom. E o Paulo Gustavo foi me assistir. Aí ele ficou encantado, ele falou assim, quero trabalhar com você, ele jeito dele. Falei, estamos aí. Ele falou, olha, vai ter uma oportunidade, a gente vai fazer um quadro chamado Guta e Rita, segunda temporada, porque a primeira temporada foi feita pela atriz Flávia Reis. Flávia Reis. Isso. Aí ela saiu e eu entrei para continuar com esse plot dela, né? E foi muito legal, porque... O Paulo Gustavo, ele tinha uma... Assim, foi até um pouco assustador para mim, porque a gente gravou praticamente, sei lá, eu tinha 15 episódios para durar a temporada toda, eu gravei, sei lá, 12 episódios num dia só. E o Paulo, ele não era nada disciplinado, do tipo, de textinho decorado. Ele é muito espontâneo, do improviso. Eu acho que isso que o tornou a marca dele. Genial e inesquecível, né? E até ter a sacação, falei, ai meu Deus, esse homem é uma locomotiva, vamos lá, vamos pegar. Então, e assim, a gente terminava rindo, aí tinha que cortar, porque é impossível não rir com ele. Deve ser difícil. Não muito, ele só falava bobagem, mas bobagens assim, que construtivas no sentido de contribuir para aquela cena. Então, olha, que saudade do Paulo. Muita falta. Muita. Sabrina, vamos falar de um outro lado da sua carreira mais recente, que é da gestão cultural, né? Conta pra gente um pouco desse trabalho de revitalização do Cine Teatro Imperial, que é o Teatro Imperial, que também agora é cinema em Petrópolis, um projeto que você tem ao lado do Paulo Lopes. Como que é isso, essa nova fase? Antes de chegar no Cine, eu vou fazer só um breve, né, resumo para a gente falar do Teatro Imperial. Foi um projeto do Paulo, né, junto comigo, através da nossa empresa, Natureza Produções. E a gente criou, porque em Petrópolis tinha o Teatro Santa Cecília, que a gente olhou para ele, era um teatro que estava fechado, ele funcionava muito esporadicamente, porém ele estava um pouco deteriorado pelo tempo. Ele é um teatro da década de 50 e muito bem localizado no Centro Histórico de Petrópolis. A gente olhou para ele e falou, cara, não pode um espaço como esse, em Petrópolis, ficar dessa forma. Então, nós criamos um projeto de revitalização através do ICMS, né? E conseguimos um patrocínio, né, de uma grande empresa para a gente poder fazer essa revitalização. Feita a revitalização, que inauguramos no dia 22 de novembro, no dia de Santa Cecília e aniversário do Paulo também, criamos, né, o Teatro Imperial. E aí, paralelo a isso, né, através também de outra lei, da Lei Paulo Gustavo. Da Lei Paulo Gustavo, estamos de volta com ele. Exatamente. Através de apoio, né, aos espaços do audiovisual, dentro do Teatro Imperial, existia uma cabine que estava fechada, trancada há décadas, porque
também, durante toda essa história do teatro, ele foi Cine Arte Palácio, durante uns 20 anos, mais ou menos. Que a Arte Palácio é uma rede, né, de cinema. Na época que os cinemas, né, cinema estavam de ainda... rua, né? Exatamente. E depois que acabou o Cine Arte Palácio, ele ficou como Cine Teatro Santa Cecília, até acabar de vez. E as máquinas de projeção no formato 35mm, que é uma raridade hoje em dia, que é o formato considerado mais tradicional do cinema, estavam lá paradas. E a cabine completamente destruída pelo tempo. Aí eu entrei, olhei, aí saiu, né, o edital, entendi as possibilidades. Falei, gente, eu consigo, né? Eu vou criar um projeto e eu acho que o próprio Estado e a própria lei vai entender a importância disso, e deu certo. A gente conseguiu criar aí o Cine Teatro Imperial, que nós revitalizamos a cabine de cinema e as máquinas de projeção em 35mm, modelo Elton 6. E hoje a gente conta com a parceria do acervo César Nunes e o projecionista que, né, que tem que ter um profissional, além disso, que saiba, né, manusear essas máquinas, porque é uma arte. Agora, vendo de perto, olha, realmente tem que ser por pessoas que tenham muito conhecimento sobre isso. Então, Márcio Nunes, que é da família, né, César Nunes, né? Acho que o pai e o avô dele, que tiveram esse legado, que eles faziam muitas captações em 35mm de muitos feitos históricos do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Então, olha que riqueza cultural. A gente também tem a oportunidade de passar para o público esses fatos, né? E junto com o outro Márcio também, que é o Márcio Banal, então eles formam uma dupla que hoje são os responsáveis pelas projeções, né? Eles fazem toda essa arte do projecionismo, né? Muito legal. E o teatro também está a todo vapor, com uma programação super intensa de espetáculos de Petrópolis e também do Rio, que vão para lá. Isso, exato. A gente está com uma programação bem grande, né? O Paulo, ele é formado em gestão cultural, ele tem MBA em gestão cultural, então, assim, essa parte de gestão realmente é a cargo dele. Eu acho que ele é um excelente profissional, que tem muito conhecimento. Já é o 4º teatro que o Paulo revitaliza, que ele faz parte, então ele tem realmente... Porque, olha só, você pegar um equipamento histórico, olha o cuidado, a responsabilidade que a gente teve que ter, né? Mas não basta você chegar lá e fazer uma obra, você tem que ter conhecimento de teatro. O que funciona para um teatro, o que funciona para o público, o que pode, o que não pode, porque também se a gente dá na mão de uma empreiteira, faz a obra aí, olha, você não tem noção do que ia acontecer com o teatro, porque as pessoas querem fazer ao modo delas. Tem toda uma especificidade. Não, mas aqui não pode passar o cabo aqui. Não pode ter essa luz aqui. Então, assim, foram muitas camadas e ainda bem que o Paulo estava à frente disso. E, fora isso, ele é um curador excepcional, porque não basta também a gente trazer as atrações a modo aleatório. Você tem que entender, entregar, olha, eu tenho esse segmento aqui, vai atender esse público, esse aqui a gente cobra X, esse aqui, entendeu? Então, a gente tem... Isso tudo também faz parte do projeto. Muito bem. E eu entro ali com um complemento, né, ao Paulo, dessa parte também artística, começando agora também uma parte mais educacional dentro do teatro, que a gente em breve vai ter aí vários cursos, oficinas, a maioria delas também gratuitas ao público. Legal. É importante dizer que o Cine Teatro Imperial, as sessões de cinema são gratuitas, todas né? gratuitas e com acessibilidade. E qual que é o Instagram do Cine Imperial? Por enquanto é @Teatro Imperial. @Teatro Imperial, a gente confere lá toda a programação do teatro e do cinema. Lá no Parabéns Teatro pelo trabalho, tá essencial para a manutenção do nosso teatro e também dos cinemas de rua, né? Dessa parte histórica do cinema. Sabrina, nosso tempo está acabando, queria te agradecer muito, tanta coisa para falar e para te escutar também, cantando. Tá, muito obrigado, viu? A casa é sua, volte sempre para divulgar todos os seus projetos. E eu estou muito feliz do Teatro Imperial hoje ser mais um espaço de cultura, né, para a nossa cidade. Então, que as produções, elas passem por lá, que nós estaremos lá de braços abertos. Mais um ponto turístico imperdível de Petrópolis para a gente visitar aquela cidade incrível. Sabrina, obrigado. Vamos terminar o programa te ouvindo. Folhetim, né, no musical Ópera do Malandro. Ópera do Malandro, aproveitando aí o gancho, né, aniversário dos 80 do Chico anos recentemente. do Chico. Obrigado, Sabrina. Tchau, gente. Obrigado e até a próxima.